Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contabilizando. E no programa de hoje eu estou aqui com o Bruno. Muito boa noite, pessoal. Com o Theo. Boa noite. Era para estar aqui com a gente o Chuit, mas por conta de problemas com a agenda a gente não conseguiu. Mas a gente trouxe o Juliano. Boa noite, pessoal. O Juliano é o técnico de suporte aqui da Neo Solutions e ele tem bastante conhecimento sobre o assunto que a gente vai falar hoje, que é o temível Gbuster. Alguém consegue explicar para mim o que é o Gbuster aí? Alguém se arrisca? O Gbuster é um sistema que é instalado na máquina quando o usuário entra no Internet Banking de alguns bancos, né? E esse sistema, ele é instalado, né, como módulo de proteção do banco e ele fica rodando como serviço na máquina. Ele serve para proteger o usuário que quer utilizar o Internet Banking. Várias pessoas mal intencionadas criam vírus que se instalam nas máquinas para coletar a senha de usuário que entra em home banking, para tentar fazer todo esse tipo de falcatrua virtual. Então os bancos precisam se proteger contra esses ataques, contra essas pessoas que utilizam aí a internet para o mal, né? E aí contrataram uma empresa chamada Gas Tecnologia, que criou esse plugin que o Bruno acabou de falar, que é um software que é instalado assim que você acessa pela primeira vez o home banking, né? Por exemplo, se você tem uma conta no Itaú, você vai lá digitar www.itaú, vai colocar a sua agência, a sua conta. No exato momento que você vai digitar a senha, ele pede para instalar lá por exemplo, no Itaú, se eu não me engano, chama Guardião. Aí ele pede para instalar esse software que o Bruno está comentando, que é justamente para inibir essas ações dessas pessoas que mal intencionadas. Exatamente. Por que ele traz tanto problemas para as pessoas, inclusive para as empresas contábeis? Dependendo da versão do sistema operacional e outros fatores, né? O sistema, ele, de alguma forma, ele acaba prejudicando o funcionamento de alguns sistemas, consumindo muito recurso da máquina, e isso faz com que todos os programas que estão rodando naquele momento, ali naquela determinada máquina, fiquem lentos, né? E isso a gente já constatou várias vezes, né? Através do nosso atendimento aqui telefônico na Neo Solutions e também através de algumas notícias que saem na internet. Por exemplo, se você for no Reclame Aqui, as menções ao Gbuster são que a máquina ficou lenta, que está consumindo muito processamento, que na verdade tudo isso é a mesma fonte. Ele vai consumir muito processamento porque ele está monitorando todos os programas da máquina. E aí, óbvio que deixa o computador lento. Por exemplo, tem gente que reclama que usava o notebook tinha 2 horas, 3 horas de vida útil de bateria e que caiu pela metade. Não é que o Gbuster consuma mais bateria, ele consome mais processamento. Por conta disso, consome mais energia e aí a bateria acaba mais rápido. São alguns fatores que as pessoas acham que são a causa é diferente, mas a causa é sempre a mesma. E vale salientar aqui, é difícil descobrir, né? Ou praticamente impossível descobrir quais são os itens na sua máquina no qual o Gbuster influencia, né? E acaba deixando a sua máquina mais lenta. Quando eu digo itens, né? A gente não sabe se ele fica monitorando o tráfego na placa de rede, alguma informação implícita em algum programa ou algo do gênero, né? A gente só constata que alguns programas fazem com que o Gbuster acabe trabalhando mais, né? Quem perceber que a máquina tá lenta, por exemplo, e poxa, ficou lenta de um dia pro outro tal, e teve acesso ao banco, faz o seguinte, se você tem um pouquinho de conhecimento, tem o gerenciador de tarefas, né? do Windows, e naquela lista onde mostra os softwares, todos os processos, você vai ver que vai ter um lá que chama Gbuster. E lá você vai perceber que tem uma porcentagem bem alta de uso de processamento, né? Inclusive, às vezes os relatos são de máquinas potentes, né? Com processadores bons que ficaram lentos de uma hora para outra. Talvez seja por conta disso, que quando você acessou o Internet Banking, instalou o Gbuster e a partir de agora o Gbuster está fazendo o trabalho dele, que uma consequência
é a lentidão, deixa os sistemas mais lentos e tudo mais, né? Tanto é que originou aqui até um podcast a gente falar sobre ele, porque a incidência desses casos de lentidão e travamento são constantes e elas vêm como ondas, né? Tem hora que ela vem com força, então são vários clientes ligando, tem hora que fica uma calmaria, né? Aí o Juliano poderia falar, né? Porque aí é onde afeta principalmente as empresas contábeis, né? E aí o nosso suporte, tanto o suporte das outras empresas, assim, dos outros ERPs, acabam sendo sobrecarregados, né? E Juliano, como que o cliente chega para você, tem um problema e aí que você consegue detectar que é um G-Buster? No caso, todos os clientes que ligam aqui com esse tipo de problema, né, eles mencionam da lentidão da máquina em si, né, e dos softwares com que ele trabalha. Pelo fato da gente já identificar uma lentidão no computador, quando a gente se conecta remotamente, a gente já vai logo na parte de gerenciador de processos do Windows, né? E identifica o executável do G-Buster trabalhando com um consumo bem alto de desempenho, né? Aí a gente sempre conversa com o cliente mencionando sobre essa dificuldade que o aplicativo tem, né? Tem um sintoma que é bem característico, né, do G-Buster. Se você tá no programa, por exemplo, ou da Neo Solutions ou um outro programa qualquer que você utilize, o ERP do seu escritório contábil, você vai perceber que quando você clica em determinados campos no qual você pode digitar, a tela parece que fica piscando. Visualmente, só do fato da tela piscar, você já é um diagnóstico. Já é um diagnóstico bem alto de que aquela máquina tem o G-Buster instalado. O interessante é assim, o usuário nunca vai conseguir ver de cara, né, que tá com o problema, né? Ele dá a menção mais quando tá lento, né? O usuário acaba achando que o problema é no sistema, no software que ele tá tentando usar, né? E aí por isso que ele corre atrás da gente. Ô Juliano, mas isso acontece sempre em todos os computadores? Como é que funciona? É toda hora? Não. Os clientes relatam que a lentidão normalmente é ocasionada só em uma máquina, assim, que tá lento, não é em todas, então... Você já pegou alguma máquina que tinha o G-Buster e que não estava lenta, por exemplo? Já pegamos máquinas que a gente costuma acessar remotamente, vimos que utilizava o mesmo aplicativo, não ficava lento. No início, né, até a gente conseguir identificar que existia um problema com o G-Buster, com os softwares que utilizamos aí, teve essa diferença, assim, de máquina que funcionava com o G-Buster e máquina que não funcionava, né? Isso daí é muito subjetivo, né? Porque não tem uma regra. Às vezes você tem lá 2 máquinas Windows 7 com o mesmo G-Buster que acessou o mesmo banco, mas só uma fica lenta, né? Porque o Windows 7 deve ter várias versõezinhas lá, aqueles packages que eles chamam. As atualizações. As atualizações. Né? Eu acredito que seja por causa das versões de atualizações. Da atualização do Windows. Do Windows. E atualização também do próprio aplicativo do banco, né? Pode ser que ele não foi atualizado, né? Então o negócio é intermitente, né? Tem hora que vai dar problema, e tem hora que não dá problema nenhum. Ainda falando sobre a intermitência, a gente teve o primeiro relato de problema com o G-Buster em 2009, ou seja, 7 anos atrás. Então o que acontece? Essa GES Tecnologia, ela faz a ferramenta para proteger dos maus, né? Dos maus utilizadores aí, das pessoas que querem inserir alguma falcatrua na máquina. Só que aí essas pessoas conseguem burlar o software da GES. Aí o que a GES faz? Vai atualização. Lá, solta uma outra atualização e fala, você tentou burlar por aqui, então vou fechar aqui também. E aí nessas, formam essas ondas, né? Dependendo da atualização, a incidência é maior. A incidência é maior de lentidão, né? Porque eles acabam lendo várias coisas no computador, como o Bruno disse, de placa de rede, de memória, de software. O famoso jogo de gato e rato, né? Exatamente. E o segredo do G-Buster é ele ser uma caixa preta mesmo, né? Praticamente impossível alguém descobrir o porquê, né? O G-Buster deixar a máquina... Tanto é que ele não tem nenhuma interface de usuário, né? Ele, quando ele instala, você não tem um desinstalador, não tem um programa amigável que você fala assim, agora eu não vou usar mais o Internet Banking nessa máquina, eu quero tirar. Não é uma coisa simples assim. A própria ANEEL já entrou em contato com a GAS
Tecnologia, mencionando esses problemas, né? Eles pediram até os executáveis da ANEEL para tentar verificar o que poderia estar causando certas lentidões. E eu também fico sabendo de outros amigos empresários, né? De que tem outras empresas de software que eles também fizeram o mesmo, né? Mandaram seus executáveis lá para a GES Tecnologia para eles fazerem uma avaliação. Mas o que a gente percebeu é que eles sempre emitem um comunicado padrão, que eles falam que fez alguma coisa e que deve ser atualizado, né? Inclusive, essa parte de atualização, depois, eu acho que mais pra frente a gente vai falar aí, né, no podcast, e vai ter até um link no post. O que a gente pode fazer para conseguir trabalhar? Poder usar Internet Banking e conseguir trabalhar no dia a dia com os programas do escritório, né? O que a gente pode fazer? Pode ser feito, né, com o GBuster no sistema operacional, realizar a atualização que o próprio GES passou pra gente, né? Temos aí o link de atualização. Esse link ele vai acessar uma página da própria GES, né? Onde você vai escolher o banco que você trabalha e ele vai verificar se existe alguma atualização do software, né? E vai realizar essa atualização automaticamente, né? E fazendo essa atualização, alguns clientes da ANEEL já conseguiu ter uma melhora? Como é que foi isso? Alguns clientes já teve sucesso com essa atualização, né? Realizando acesso remoto, obtendo o link, foi possível normalizar o efeito que estava ocasionando na máquina do colaborador, né? Tanto na máquina, nos softwares que ele utiliza, quanto no uso do sistema mesmo, né? Então, nesse caso, o cliente vai conseguir usar o Internet Banking e o software para trabalhar no dia a dia com essa atualização do GBuster. Junto com o GBuster, né? No entanto, assim, o GBuster vai continuar lá consumindo o desempenho da máquina, né? Não, sim, mas não normal, no modo exagerado como era antes. Não no modo exagerado, mas vai continuar usando, né? Acredito que quando eles vão melhorando a segurança dos bancos, né, vão lançando novas atualizações do software, vai ocasionando esses problemas, né? E aí, aos poucos, eles vão corrigindo. Só que, às vezes, não tem uma atualização automática. É preciso desse link que o Juliano falou para forçar uma atualização, né? Então, quando a gente instala, né, o GBuster, vamos supor, você instalou o GBuster e acessou o seu banco, normal. Aí você iniciou sua máquina novamente, o GBuster ele fica no modo standby e aí ele vai entrar em funcionamento mesmo quando você acessa o banco novamente. E aí ele começa a consumir mais desempenho da máquina devido, acho que, ao seu monitoramento. Já houve relatos de cliente que estavam trabalhando normal com o computador, os seus programas normais, e do nada começou a ficar lento. Então a gente percebeu que o sistema, quando está instalado só, sem antes dele entrar no banco, ele fica dormindo, né? Fica, em stand-by, fica dormindo. Aí você entrou no banco, acabou. Ele acordou, né? Ele causa lentidão na máquina, lentidão nos softwares que o pessoal utiliza. Isso antes de atualizar. Aí depois que atualizou, tudo beleza. Atualizou, fica tudo tranquilo e continua normal. Mas é em todos os casos que atualiza que funciona? Não, teve já relatos de alguns clientes que mesmo a gente fazendo a atualização não foi possível a melhora no sistema, né? Teve a lentidão contínua, né? Nesse caso, ele precisa trabalhar. O que ele faz? A gente recomenda ele retirar o software, né, do banco, né? Não trabalhar com o banco. O Juliano, ele ficou craque ao longo do tempo de remover o GBuster, né? Então, primeiro ele alerta o cliente, né? Fala, olha, o problema atualizamos, né? E o problema persistiu. Então, o que deve ser feito, o que daria para ser feito sem ter que formatar a máquina, que seria uma medida mais drástica, né? A primeira atitude, essa segunda atitude, depois de atualizar, então, seria remover o GBuster de uma forma mais eficaz, né? Por exemplo, o Juliano, acho que reinicia no modo seguro. Explica aí, Juliano, eu não sei como é que faz essa remoção aí. Uma remoção mais comum de utilizar assim, né? A gente iniciar a máquina em modo de segurança, como o GBuster ele é instalado como serviço na máquina, né? O usuário não visualiza a aplicação trabalhando, né? Fica em serviço. A gente iniciando em modo de segurança, alguns serviços do Windows não estão em execução.
sendo possível a gente apagar os aplicativos da GES, né? O GB Plugin, né? E aí, removendo o aplicativo, o usuário não vai conseguir acessar mais o banco, né? Se ele tentar acessar, ele vai pedir para instalar de novo, né? E aí a gente recomenda a ele procurar uma máquina específica para acessar o banco, né? Sem ser a dele, Sem né? ser a dele, para não ocasionar nenhum problema com o aplicativo dele, né? É porque deu um maior trabalho para remover, aí ele entra no Isso. banco, instala de novo e o problema continua, né? Bom, isso são técnicas, São né? coisas mais técnicas. Então, Isso quem deve fazer aí no escritório de vocês tem que ser um técnico de informática, um que seja de sua confiança e pedir para ele que faça remova o Gbuster. Aí, o Gbuster removido, você vai poder voltar a trabalhar normalmente com o seu sistema de produção lá do dia a dia. Porém, não vai conseguir utilizar o Internet Banking de novo. Entendeu? Eu tenho um número aqui do suporte que a gente já conseguiu ajudar os clientes a remover o Gbuster do Windows 7, do 8 do Windows e 10. do 10. Mas do XP está impossível a remoção. A GES fez uma mandinga lá que não fica impossível fazer a remoção do Gbuster lá. Eu acredito ainda também que a permissão do XP é bem mais complicada do que os novos sistemas Windows, né? Existe uma opção que também um técnico deve fazer, que aí é utilizando um CD live de Linux, né? Que aí esse CD vai rodar um Linux. Ele boota, né? Ele boota por esse CD do Linux, então a parte Windows não vai subir, e aí ele consegue enxergar o HD apenas como arquivos. E aí, através do Linux, ele consegue ir lá apagar. Mas também tem que ser um técnico que tem que tentar fazer isso. Às vezes também pode ser que não consiga, né? Sim. Tem um problema, assim, de você acessar com o Linux, porque se a máquina se o login, vamos supor, o usuário tiver com senha, né? Se você tenta acessar pelo Linux, ele vai bloquear a permissão, né? Porque tá criptografado pela senha, né? Já tive experiência em formatar computadores, né? Que o usuário tinha senha na sua máquina e a gente não conseguia acessar as pastas de documentos. Né? Mesmo com o Linux. Né? Mesmo com o Linux. Não, mas aí o técnico vai vai dar uma verificada, vai dar uma identificada. O que a gente percebeu que alguns escritórios que tem um departamento de TI assim mais vigoroso, organizado, a gente percebeu o seguinte: o que eles fazem? Através de um firewall ou de algum proxy, eles bloqueiam totalmente o acesso ao banco. Então ele não tem acesso ao Itaú, Bradesco, porque não é só o departamento financeiro do escritório que acessa o banco que ele tem conta. Então é o funcionário, né, que precisa pagar uma conta tal, de luz, pagar a escola, pagar a faculdade, essas coisas. É bom deixar isso como benefício para o funcionário, né? Então, além de bloquear, o que eles fazem? Deixa uma máquina em separado, com antivírus, bonitinho, para os funcionários acessarem e efetuar seus pagamentos, né? Até porque é melhor o funcionário dentro do escritório do que, ter que deixar ele sair, não sei se tem um banco perto da empresa ou não, ele vai ter que sair para fazer o pagamento pegar a fila, é muito melhor pelo home bank. Tem outras soluções, né, Bruno? Ultimamente os bancos têm investido em aplicativos, né? No qual o usuário, ao invés de acessar o navegador e entrar no Internet Banking, ele acessa um aplicativo na máquina. Ultimamente a gente percebeu que o Itaú e o Bradesco já possuem esse aplicativo. Então, quando você utiliza esse aplicativo, não se faz necessária a instalação do Gbuster. Eu acho mais interessante até mesmo que eu não tenha problema com o Gbuster, porque é mais seguro, é um caminho ali direto com o banco. Né? Essas são as recomendações. De maneira nenhuma a gente tá falando para você parar de usar o Gbuster. A gente só tá falando para você, em último caso, separar, usar o Internet Banking, porque não são todos que têm esse aplicativo, né? Não são todos os Internet Bankings que têm o aplicativo próprio. Então, separar
usa uma máquina dedicada só para isso e as estações de trabalho dos colaboradores sem essas instalações que prejudicam, né? Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu fechar o assunto aqui do GBuster, né? Espero que vocês tenham compreendido aí a mensagem que a gente tá passando. A gente também tem outros programas do Contabilizando. A gente tem um programa do Contabilizando falando sobre o boleto, sobre problemas que ocorrem com os boletos. Também temos um programa falando sobre domínios, como você não negligenciar o seu domínio de internet. A política de uso de internet dentro do trabalho. Isso, esse aí é mais voltado pro RH, né? O uso da internet pelos colaboradores. E o sequestro de dados. O famoso sequestro de dados. Esse daí faz dá sucesso. Dor de cabeça, né, meu? Então é isso aí. Vocês podem deixar os comentários de vocês no post da página deste episódio, né? Então é só acessar www.contabilizando.net e aí vai ter lá o link com todos os episódios do Contabilizando e em cada episódio tem uma seção de comentários. Você pode deixar o comentário se você gostou, se você concorda com o que a gente falou ou não concorda. O importante é que a gente tenha um canal de discussão aberto com vocês e é isso aí. Vamos dar aquele tchau coletivo aí? Vamos aí. Então, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. boa Muito noite. boa noite, pessoal. Tchau, Foi tchau. tudo desincronizado. Este programa é um oferecimento Neo Solutions.